mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro. E lembra que eu falei para vocês no início do ano que a parte de gramática do terceiro ano é quase tudo revisão. A parte mesmo de novidade, ela fica em literatura. E da parte de gramática, eu também havia mencionado alguns tópicos que a gente precisa para que vocês possam chegar bem ao final do ano e dominando, né, principalmente os tópicos que caem mais em vestibular e mais em Enem. A parte de gramática realmente importante para vocês, que melhora a interpretação, que ajuda você a ler melhor, compreender melhor um texto, são tópicos do primeiro ano. Se você foi um aluno no ensino médio que durante o primeiro ano você dominou bem aquelas partes de gramática que a gente chama de introdução à semântica, quando ouvir a palavra semântica, tudo é relativo à interpretação. Se você dominou bem essa parte, então você chegou aqui muito bem. Agora, se por acaso você não conseguiu dominar bem esses pontos, aí você precisa revisá-los. Mas revisá-los assim com um grau de confiança de aplicação. Não só como a gente faz às vezes para fazer uma prova e depois a gente nem olha isso mais. Você revisar, mas começar de certa forma, empregar isso nas suas leituras, nas suas interpretações. Toda vez que você for ler um texto, você levar esses pontos em conta, claro. E são tópicos muito importantes mesmo. Nós vamos começar nesta aula, não dá para ver tudo hoje. A ideia é que você divida esse conteúdo por semanas ou quem sabe, sei lá, por bimestre, por mês, de uma forma que não fique muita coisa de uma vez, porque se for muita coisa o cérebro não consegue captar, e que você, então, os pontos que você planejou dentro daquela meta da semana, do mês ou do bimestre, que você consiga cumprir. Você cumprindo esses pontos, você vai, claro, chegar muito, muito, muito bem lá no final do ano. Temos pontos bem tranquilos mesmo de se estudar. Eu vou tirar essa tela aqui, que ela atrapalha um pouco. Bom, e aqui nós temos, eu espero que vocês anotem, ó, conceito de língua, de fala, linguagem, saber exatamente sobre linguagem verbal e não verbal. Muito do que cai para interpretação tem a ver com linguagem verbal e não verbal. Muito do que cai em interpretação tem a ver com imagem, com gráfico. É uma das habilidades, um dos descritores, que é você interpretar com o auxílio de algum tipo de material gráfico, de algum material não verbal. Pode ser uma tirinha, pode ser um quadrinho, pode ser uma charge, pode ser uma campanha publicitária, pode ser mesmo uma reprodução de um quadro de vanguarda. Posso pegar um quadro do cubismo, do surrealismo, do modernismo e aliar isso com um texto, já de agora, e a gente fazer essa abordagem, fazer ali o enunciado para jogar a questão para você. Outra maneira aqui, ó, variação linguística. Variação linguística, gente, é até complicado. O aluno passar pela escola e não saber o que é a variação linguística, não entender toda a potencialidade de transformação, de mudança do idioma, não saber a questão da língua culta, língua popular, língua padrão, língua formal, informal, coloquial, não entender a questão dos dialetos, não entender a questão histórica do idioma, quer dizer, toda essa mudança do nosso idioma. E o nosso idioma ele tem uma diferença muito grande, porque é uma língua que vem de outra língua, quer dizer, uma língua que evoluiu do latim. Você tem idiomas como o inglês, etc. O inglês ele se formou, que eles chamam de mistura, ele se formou de uma grande mistura de idiomas tribais, inclusive ele agrega um pouco do latim, porque teve uma época em que todos os reinos, todas as pessoas estudavam latim, então mesmo no inglês tem um pouco de latim, e juntando tudo isso, línguas bárbaras, línguas latinas, o inglês virou essa mistura. Então não é uma língua como o português que descende de uma língua clássica e vem nessa evolução. Só quando ele abandona o latim e começa a evoluir como idioma individual, o português de lá para cá já tem mais ou menos 800 anos.
Então é muita evolução, é muita transformação. O aluno não levar isso em conta complica a sua interpretação, complica o seu uso do idioma. Então é imprescindível que o aluno consiga dominar isso. Então tem que estudar esse tópico. O que eu estou falando aqui ainda não é a matéria, mas é explicando para você a importância dela. E, claro, não existe prova de vestibular, prova de Enem, que não vá cobrar alguma coisa de variação linguística ou das transformações do idioma, língua formal ou informal. Elementos da comunicação. Como se comunicar se você não compreender exatamente quais são os elementos no jogo da comunicação. Como escrever bem, como falar, como se expressar, como você interagir num ambiente comunicativo, se você não levar em conta tudo isso. Funções da linguagem. Tudo que você diz tem uma intenção e tem um foco, tem um destaque, de acordo com a função do que você está querendo dizer, de acordo ali com a sua intenção, você cria o que a gente chama de intenções. Você tem que levar em conta, claro, sinônimos, antônimos, a polissemia do idioma, a capacidade de uma palavra de adquirir mais de um significado, os homônimos perfeitos que também podem confundir com um termo polissêmico e às vezes não é polissemia. As ambiguidades provocadas por frases, provocadas por enunciados, por parágrafos, por figuras, por imagens, porque a ambiguidade também pode ser no não verbal, já que nós estamos falando lá em cima do não verbal. Versificação. Como você levar adiante o seu estudo se você não compreender a versificação? Não dá para entender textos em forma de poesia sem entender versificação. Figuras de linguagem. Como entender um texto literário, como entender a maioria dos textos que são mostrados para a gente no dia a dia, nos textos jornalísticos, etc., se a gente não é bom com figura de linguagem. Coesão e a coerência textual. Isso aqui na redação vale mais ou menos 200 cada um e vai dar um resultado, claro, muito maior na nota do seu texto. Então, não tem como você partir para uma prova dessa sem ter um pleno domínio da coesão textual e da coerência textual. E a intertextualidade, a interdiscursividade, paródia, paráfrase. A intertextualidade é quando você tem um texto que cita outro. Você mesmo tem que treinar a intertextualidade, porque na sua redação você tem que mostrar a sua capacidade de interagir com outras informações e com outros textos que você leu, para que você não fique só ali no nível da coletânea que a prova traz. Esses pontos aqui, gente, a gente chama de introdução à semântica. Você dominando esses pontos, você vai ser uma pessoa totalmente diferente em relação ao domínio de gramática da língua portuguesa. A gramática hoje que se cobra em vestibular e Enem, basicamente em cima da habilidade referente a esses pontos. Então, nossa aula de hoje, ela quer lembrar você disso. Crie uma meta, mas chegue até novembro, mais ou menos, dominando isso aqui. Nós vamos ver pouco a pouco, até final do ano, se Deus quiser, a gente revisa esses pontos. Então, a gente, sobrando um tempinho hoje, a gente vai revisar pelo menos até funções da linguagem. Próximas aulas, a gente revisa mais alguns pontos e depois mais alguns.